hora de a gente aprender a desbloquear o nosso espírito. E ver a vida como Deus vê. Nós temos que nos ver como Deus nos vê. Para que a gente desperte a nossa vida espiritual, o nosso mundo espiritual. E tenhamos um relacionamento com Deus aqui na Terra. Um relacionamento real. É isso que Deus quer. Nós temos que despertar e tirar os bloqueios do nosso espírito. A gente pode ver isso nas Escrituras. Os discípulos deixaram Jesus Cristo dormir no barco. E Jesus dormiu no barco. E eles levaram o barco porque eles sabiam levar o barco. Eram marinheiros, conheciam aquele mar. Viveram a vida toda naquele mar. Aquelas águas eram conhecidas pelos discípulos. Não havia novidade. E Jesus foi lá cansado, dormiu. Quando Jesus dorme no barco, o que aconteceu? Apareceu uma tempestade, nuvens negras, ventos fortes, e aí a luta. Para manter o barco no rumo, temos que manter a vida. Mas acontece que a coisa foi piorando. Aí eles já não tinham mais controle do barco. Aí toda a sabedoria que eles tinham diante daquela tempestade não foi suficiente para manter o barco no rumo. Aí então lembraram de Jesus Cristo. Na hora da dificuldade, lembraram de Jesus Cristo. Essa história parece que já apareceu na nossa vida, não é? A gente vai lembrar de Deus naqueles últimos momentos. Os discípulos também fizeram o mesmo. Deixaram Jesus dormir no barco. Aí depois chega, Senhor, desperte, Senhor. Não dá conta que pereçamos. Eles não tinham mais forças, nem sabedoria suficiente para pôr o barco no caminho certo, no destino certo. É esse bloqueio do espírito. Quantas vezes passamos o dia todo no trabalho, no corre-corre da vida, chega em casa, já prepara para dormir, lembra de Deus, para oraçãozinha, e tal, amém, pumba, cai e dorme. Ou faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ai Deus me proteja, pum, dorme. Não lembra que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. A Escritura fala, tenham comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão com o Espírito Santo? Passar tempo com Deus. Alguém disse que a gente tinha que passar horas com Deus e minutos com os homens. Mas, muitas vezes, a gente faz o inverso. A gente passa um minutinho com Deus e o dia todo com os homens. Deixamos Jesus Cristo dormir no barco da nossa vida.
esquecemos que Deus nos ama. Deus nos ama tanto que Ele elaborou o plano de salvação. Porque Deus nos ama. É aí que a gente pode ver o amor de Deus, porque nesse plano de salvação está embutido que Deus é Pai. E Jesus, quando veio realizar o plano de salvação, ensinou isso no Pai Nosso que está no céu. Se Ele é nosso Pai, aparece aí a relação de filhos. É assim que Deus nos vê, como filhos. E Ele nos ama, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que crê no Filho não morra, mas tenha a vida eterna. Eis o amor de Deus. Aí nós estamos vendo o amor de Deus Pai, a quem Jesus orou e disse: Pai nosso que estás no céu. Se Ele é nosso Pai, é porque é uma relação de filhos. E como filhos, e por amar esses filhos, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo traz embutido dentro dele o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a correnteza de Deus. Jesus, podemos ver Jesus como o rio de Deus. Mas o rio, ele para ser vivo, ele tem que ter a correnteza. E essa correnteza dentro de Jesus Cristo é o Espírito Santo. E Jesus enviou este Espírito para nós. E para que esse Espírito pudesse viver conosco, ele teve que morrer a morte de cruz, para que ele passasse a justiça dele para nós, pecadores. E Deus agora pudesse nos ver cobertos com o manto de Cristo, com a justiça de Cristo, com a pureza de Cristo. É assim que Deus quer nos ver, e Deus nos vê agora. Houve uma substituição de valores. Deus nos vê através da justiça de Jesus Cristo. Aquela roupa de justiça, aquela natureza de justiça de Jesus Cristo é passada para nós. E Jesus levou todo o nosso pecado, nossa maldade sobre ele. E pagou o preço. Morreu na cruz e foi parar no meio do inferno, lá nos quintos dos infernos. Jesus foi lá. E quando ele pagou o preço, o juízo do céu viu que agora nós estamos puros diante de Deus. Podíamos ser vistos puros diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo e pelo preço que ele pagou lá nos quintos dos infernos. Isso quer dizer que Jesus morreu espiritualmente aos olhos de Deus. E quando se viu que nossos pecados foram justificados, Deus foi lá com o Espírito Santo e vivificou a Jesus. Por isso que ele é o primeiro a ser gerado de novo, Jesus Cristo. E aquela vida, ele traz para nós agora a vida do Espírito. Isso nos vivifica. Nós podemos viver a vida do Espírito. Não sabeis que o Espírito de Deus está dentro de vós? Precisamos lembrar isto, que o Espírito de Deus está dentro de nós. Isso nos possibilita a comunhão com esse Espírito que está dentro de nós. É um saber. Nós temos que recuperar este entendimento para pôr diante de nossos olhos. E o justo viverá da fé. O que é fé?
fé é eu confiar na palavra de Deus. Aí está a fé. Eu confiar na palavra de Deus. É isso que Deus quer, que nós confiemos na sua palavra. E quando confiarmos na palavra dele, vamos ver uma vida de comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão conosco através do seu Espírito que vive dentro de nós. Porque, meu amigo, é uma luta espiritual aqui na Terra. Nós esquecemos que existem os espíritos malignos. A Bíblia fala disso. Eles dão volta em torno de nós para nos derrubar e ver o cristão lá embaixo caído. Ele quer tirar todo o conhecimento de Deus dos nossos olhos. Ele quer que esqueçamos todos os conhecimentos que Jesus Cristo passou quando esteve aqui na terra. Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Olha o olhar de Jesus Cristo, como ele se alimentava, como ele alimentava o seu ser espiritual. Cuidando das mensagens do Pai. Nem só da bebida e de comida viverá o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São as mensagens de Deus, são alimentos para o nosso espírito, fortalece o nosso espírito, nos reveste de força e de poder. E assim a gente sai mais que vencedor neste mundo. O justo viverá da fé. O que é fé mesmo? É eu confiar nessa substância de Deus, nas suas mensagens, nas suas palavras. Este era o alimento de Jesus Cristo. É assim que venceremos o mundo e tudo que há no mundo. E aquele que crê em Deus vence o mundo. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa fé. Valeu? Vamos desbloquear o nosso ser espiritual. Como? Meditando na palavra de Deus. Passando horas com Deus e minutos com os homens. Quer dizer, tendo tempos de dedicação a Deus, de contemplação, de comunhão com Deus e com a sua palavra. Desbloqueando o nosso espírito. Valeu?